1º de julho de 2015. Depois de passeio contra o rival, Palmeiras pega Chapecoense em busca de afirmação no campeonato. Logo mais em Curitiba contra o Atlético, São Paulo tenta quebrar jejum de 14 jogos sem nenhuma vitória no Paraná. Robinho já foi, mas saída do craque ainda repercute no Santos, que busca um novo protagonista. E ainda, Neymar deixa a marca dele no Museu Pelé em Santos e fala do desempenho da seleção brasileira. E os preparativos de Corinthians e Ponte Preta para o duelo paulista da rodada. O Gazeta Esportiva começa agora. Começa agora, começa já. Boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando da prova ciclística 9 de julho, que promete fazer uma grande festa nas ruas de São Paulo. O repórter Alexandre Silvestre conversou com José Jorge, presidente da Federação Paulista de Ciclismo, que além de falar da prova, mostrou também uma relação de longos anos com uma das mais importantes competições do Brasil. Confira. A Prefeitura de São Paulo tem abraçado a causa do ciclista com muita intensidade nos últimos tempos e esse movimento todo traz de volta para a cidade uma das mais tradicionais corridas de bicicleta da história, a 9 de julho. O prefeito está apoiando totalmente. A dificuldade operacional, questão de segurança, questão de trânsito. Você tem que equacionar a questão do trânsito junto com a questão esportiva. Então tem muito carro na rua, é perigoso, a velocidade é muito grande quando você fala em competição. Então tem que fazer uma coisa bem feita para fazer ela perenemente. José George preside a Federação Paulista de Ciclismo, mas no passado, em cima da magrela, era conhecido como Passarinho. Talvez pelo meu modo de pedalar, o pessoal, para dar uma gozada, e todo mundo tira sarro, né? Passarinho ficou até hoje. Hoje meu nome oficial no ciclismo é Passarinho. E o jovem talento conquistou a 9 de julho, na década de 70. A de 1972 eu venci. Eu participei, a minha participação foi boa na 9 de julho. O senhor foi campeão da 9 de julho em 72? 72. Essa época elas ainda eram nas ruas de São Paulo. Criada pelo nosso fundador, Casper Libero, que se inspirou na Revolução Constitucionalista de 32, a prova teve algumas interrupções, nos períodos da Segunda Grande Guerra, por exemplo, e mais tarde por problemas urbanos. O crescimento da cidade, muito trânsito, muita coisa, ela foi mudando, foi migrando para outros lugares e chegou a ser feita em Interlagos, outros circuitos alternativos, mas o lugar dela é nas ruas de São Paulo. Há 2 anos ausente do calendário esportivo, a 9 de julho retorna às ruas da capital paulista. É na quinta-feira da semana que vem, bem no feriado. Nessa edição, nós estamos limitando em 700 participantes, 600 masculino e 100 feminino. O percurso são 28 mil metros cada volta. A gente vai fazer 2 voltas para o masculino e 1 volta para o feminino. Pedalando por vias consagradas da cidade, a 9 de julho é mais do que uma competição para os ciclistas envolvidos. Une esporte, saúde, tradição e história da maior capital brasileira. Essa disputa é uma disputa tradicional. A 9 de julho foi, no passado, a principal competição de um dia da América do Sul. Então tem que voltar com essa imagem. Ela era a prova válida pelo ranking internacional da União Internacional de Ciclismo e ela tem tudo para voltar. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber o seguinte: a seleção brasileira seria goleada pela Argentina se estivesse no lugar do Paraguai? Sim ou não? Chico Lang acha que não. Celso Cardoso acha que sim. Tenho as minhas dúvidas, mas não ficaria surpreso. Não. Acho que escapamos de tomar uma cachapada. E outra pergunta no pique, rapidinho. Chico Lang, vai dar Chile ou Argentina? Eu acho que dá Chile. Dificilmente o Chile perde essa. Celso? Chile. Eu acho que vai dar Argentina, hein? Bom, de férias em Santos, o atacante Neymar entrou para uma seleta galeria nesta terça-feira, a de homenageados no Museu Pelé. No evento, ele teve que responder a perguntas de alguns temas delicados, como a eliminação do Brasil na Copa América e o processo envolvendo a venda dele para o Barcelona. Neymar ficará eternizado na calçada da fama do Museu Pelé, ao lado de craques como Garrincha, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e o próprio Pelé. É um grande orgulho, é uma honra de estar fazendo parte dessa seleção de craques.
E tem meu nome, tem meus pés aqui. Então, para mim, é um orgulho, é uma coisa que é difícil até expressar o que eu sinto. Os jornalistas não perderam a oportunidade de tocar em outros temas, como, por exemplo, a eliminação do Brasil na Copa América diante do Paraguai. Antes da Copa América, eu falei que seria uma das Copa Américas mais difíceis que já existiu, né? Pelo nível de igualdade de todas as seleções. Eu nunca gosto de assistir jogo, né? Seja ao vivo ou pela TV, porque eu sofro muito. Então, eu prefiro estar dentro de campo jogando, que para mim é melhor. Mas infelizmente pude ajudar meus companheiros, né? Claro que todo brasileiro queria que o Brasil chegasse à final, mas aconteceu, agora já passou, agora tem que levar isso tudo como aprendizado para as próximas partidas, para os próximos torneios, que a gente possa melhor. E como não poderia deixar de ser, Neymar também foi questionado sobre o processo que corre na Justiça Espanhola sobre as supostas irregularidades na transferência para o Barcelona. Meu pai está trabalhando para isso e vamos continuar nos explicando, né? Embora acho que a justiça, se for ela verdadeira, vai dar tudo certo. Porque é uma coisa que a gente fica triste, né, pelos acontecimentos, sim, que de estar todo mundo querendo não enchendo o nosso saco, essa paciência é um bom tempo. E chega uma hora que é chato. Só que dentro de campo nunca vai me atrapalhar. Pois é, meus amigos, vocês veem aí o Neymar cabisbaixo, o Neymar chateado, o Neymar triste com a situação dele, né, em relação ao Barcelona e tudo que está envolvendo essas denúncias. Só para você ter uma ideia, ou se for tudo comprovado, se houve mesmo uma trambicagem, vamos dizer assim, na transação dele, até ele corre risco de ir para a cadeia. Então é uma situação desagradável. Vamos e venhamos, né? E ele está pedindo encarecidamente até que parem de falar sobre o assunto. É impossível parar de falar sobre o assunto. Não tem como, não é? Porque, pelo que me consta, vai ser a primeira vez na história que o jogador vai em cana, né? Eu não me lembro de nenhum jogador preso por causa de uma transação internacional. Eu não me lembro. E não deve ter havido. Quer dizer, se for o caso dele, vai ser a primeira. Então, é uma coisa grave, uma coisa pesada e que o Neymar está sentindo muito. Está sentindo bastante. Então, vamos dar um tempo para o Neymar, na minha opinião, porque o Neymar é a única esperança que o Brasil tem de uma luzinha no final do túnel, o único craque que nós temos. Então, vamos zelar pelo Neymar e torcer para que corra tudo bem, que justifiquem a verba gasta na contratação dele e, se não for, que devolva o dinheiro para quem merece devolver e que isso não afete a carreira dele, porque ele é a única esperança que o Brasil tem de dias melhores, né? Porque se continuar desse jeito, já era. A campanha da seleção brasileira na Copa América foi um fiasco, mas nem por isso os jogadores que disputaram a competição deixaram de ser destaque no mercado de transferências europeu. O meia Douglas Costa, conforme a imprensa alemã noticiou, foi confirmado hoje como jogador do Bayern de Munique. E acreditem, ele assinou um contrato com o clube bávaro por 5 temporadas, vestirá a camisa 11 e se apresentará com o resto do elenco no próximo dia 11. Outro jogador, e custou 140 milhões mais ou menos, não, 104 milhões de reais mais ou menos, acho que é isso. Outro jogador da seleção brasileira que está de casa nova é o zagueiro Miranda. Depois de 4 anos fazendo sucesso no Atlético de Madrid, ele foi confirmado hoje como reforço da Inter de Milão. Especula-se que a Inter desembolsou 15 milhões de euros para ter o zagueiro brasileiro. Já o Douglas Costa aí, ó, teria custado 30 milhões de euros. 30 milhões de euros? Ao campeão alemão, que dá quanto, Celso? 30 milhões de euros, aproximadamente 100 milhões de reais. Então, é muito dinheiro, convenhamos, mas... Para o Douglas Costa que errou o pênalti, só para lembrar. Mas até aí também, o fato de perder o pênalti, não, perdeu. O Zico já perdeu, o Sócrates já perdeu, mas ele é o Douglas Costa, já perdeu, Messi. A questão é que o Douglas Costa é uma aposta ainda, né? Ele não é um jogador que se firmou. Diferentemente do Miranda, que vai para a Juventus, mas vai com status de, sabe, é um dos melhores zagueiros que a seleção brasileira tem, se não o melhor. Fez uma boa campanha no Atlético de Madrid e agora vai jogar num sistema defensivo impecável, né? O chamado catenaccio italiano, a Juventus sabe fazer como poucos. Tem tudo para fazer sucesso lá na Itália. Agora, para mim, tudo isso é lavagem de dinheiro, viu? Esse cara não vale isso, não vale 100 milhões, não vale 100 milhões de reais, não vale 30 milhões de euros. Isso tudo é trambicagem. E o que mais me assusta é que o Blatter hoje, nos jornais, está dizendo que está com a consciência limpa. Porque ele tem um crucifixo dado pelo
Papa Francisco, que ele reza todo dia, e que ele tem certeza que vai para o céu, não vai para o inferno. Eu sou obrigado a abrir um jornal e ler uma bobagem dessa de um cara que está envolvido, sim, em vários escândalos de corrupção, de formação de quadrilha, constatados pelo FBI, Interpol, e o cara vem a público e diz: eu tenho um crucifixo abençoado pelo Papa, e quando eu morrer eu vou para o céu. Ah, vai para o raio que o Esparta, o Blatter, vai para o raio que o Esparta que você ganha mais. Como é que um cara com Douglas Costa pode valer 30 milhões de euros? Isso é trambicagem, gente. Isso é lavagem de dinheiro. Lá na Europa, os caras fazem isso de uma forma muito bem feita, porque não é possível, né? Como é que deixam um imbecil como esse Douglas Costa valer tanto? Jogador de Série B. Eu vou dizer uma coisa para você, sincero, honestamente. Hoje, o Jadson vale muito. Então, quanto vale o Jadson? Quanto vale o Renato Augusto, que está jogando um bolão no Corinthians? Os dois estão jogando bem. Quanto valem esses caras? Então, eu acho um absurdo. Quanto vale o Robinho, então? Que fez uma partida sensacional pelo Santos. Robinho, e pela seleção brasileira 41 também. milhões de reais no colo dele, mais 41 milhões no ano seguinte e 41 milhões no ano seguinte. Aí também vou te contar, viu? Esse mercado chinês aí... O Robinho vai ganhar 120 milhões de reais. Eu estou até passada com essa informação. Aí que tá, mas será que vai ganhar tudo isso mesmo? Eu não sei, é muito dinheiro. O futebol, na verdade, é o seguinte, tem gente dizendo uma coisa e eu estou quase concordando. Que o futebol mundial hoje lava mais dinheiro que o tráfico de droga. E eu não sei se isso não é verdade, se não tem um fundo de verdade. Denúncias do FBI vieram afirmando isso. E eu não sei se não é verdade. O pai do mestre não estava envolvido em lavagem de dinheiro do tráfico de droga mexicano? Pô, então, peraí, mano. Sabe? Está na hora de fazer mesmo uma apuração detalhada desses rumos que o futebol mundial está tomando. Que é muito dinheiro e os clubes todos falidos. Então, eu não estou entendendo. Não estou entendendo nada disso. Faliu outro dia o Napoli, não faliu o Napoli na Itália? Então, como fale lá, fale aqui, é complicado. Chicão, o Raio Vallecano da Espanha lançou hoje os uniformes para a temporada 2015-2016. E a pequena equipe de Madrid levará na camisa o apoio às causas nobres. Eles homenagearão na segunda e na terceira camisa os heróis anônimos que lutam no dia a dia contra doenças e o preconceito. Em um dos uniformes, a faixa vermelha da camisa do Raio foi substituída por uma das cores do arco-íris, em que cada uma das cores simboliza uma luta. O vermelho, pelos que lutam contra a AIDS. O laranja, pela inclusão das pessoas com deficiências. O amarelo, pelos que nunca perdem a esperança. O verde, pelo meio ambiente. O azul, contra a violência infantil. O roxo, pelos que lutam contra a violência de gênero. E todas juntas nas cores do arco-íris, pelos que lutam contra a discriminação sexual. Já o outro uniforme lançado hoje será cinza e com a faixa na cor rosa, simbolizando as pessoas que lutam contra o câncer. Celso e Chico, é tão difícil ver clubes apoiarem algumas causas, né? E é tão legal ver uma equipe comprar essa briga, não é? E ainda mais na questão, sabe, da questão sexual, né? O futebol que é tão machista. Então, acho que é interessante ver tantas histórias aí de jogadores que são homossexuais e, na verdade, reprimem isso até por conta do preconceito. O Rara, do Chile, talvez seja. Não, aí você já está de sacanagem. Mas, enfim, eu me lembrei. É bom que em termos... existe um movimento muito grande, até por parte da Unesco há muito tempo já, contra qualquer tipo de discriminação. Seja ele de cunho racial, seja ele de cunho homofóbico, quer dizer, qualquer tipo de discriminação. Existe uma campanha mundial. Então, nada mais justo que o futebol também, sabe, se engaje nessa campanha. E é muito bonito o gesto de um clube realmente aderindo a esse tipo de comportamento. Olha, eu sinceramente acho que é legal, é bacana, mas não vai fazer diferença nenhuma. É diferente, é um movimento muito genérico, é um movimento muito universal, sabe? Você ser contra, a favor vamos dizer assim, do movimento gay, você é a favor do casamento gay, isso é uma coisa muito genérica. Cada país e cada sociedade tem uma concepção e deve ser respeitada essa cultura de cada país, de cada sociedade. Eu me lembrei aqui de um movimento que foi muito legal e que os jogadores do Corinthians fizeram em 1982, pelas diretas já. Aí sim, os caras entraram em campo com a faixa amarela amarrada na canela, contra tudo e contra todos. Era a época da ditadura militar, Sócrates, Vladimir,
Casagrande, se juntarem em palanques, pedindo direta já, aí sim é um movimento forte, objetivo, localizado. Nós somos contra a ditadura militar do nosso país, queremos votar de novo por nosso presidente. Isso sim é localizado. Agora, uma proposta dessa, cada cor do arco-íris é uma proposta que não leva a nada a lugar nenhum, sabe? Então, eu acho que não tem validade. A gente tem que brigar por coisas que realmente pontuais, que mexam com a sociedade. Então, lá na Espanha, acho que tem problemas muito mais sérios que esses, né? Pelo menos o que me consta. Pessoas que moram lá, o desemprego é altíssimo, então que lutem por uma coisa mais próxima deles, e não por coisa genérica. Isso aí é aparecer na mídia, isso é para fazer média, isso é para fazer cascata, conversa fiada. E eu não entro nessa. Agora, vale sim um protesto localizado, bem direcionado, aí eu concordo. Fale conosco através do Twitter do programa, endereço twitter.com/GazeteSportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva e você também pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Quero mandar um beijo para o corintiano Diogo Simões, o Foca, que mora em Florianópolis e não perde um Gazeta Esportiva. Um beijão para você, obrigada pelo carinho. Queria também mandar um abraço mais uma vez para o Mojimirim, porque o Rivaldo vai voltar a jogar. Tem técnico novo também, tem o Sérgio Guedes. Sérgio Guedes assumiu, agora o comando técnico, o Rivaldo vai voltar a jogar e o Mojimirim vai sair da lanterna e vai permanecer na segunda. Tá um pouco comigo, tem aqui eu quero mandar também aqui um grande abraço pro Telente do Gol de Placa, tá? Grande abraço para você, Telente do Gol de Placa. É isso aí. Ok, o assunto agora é o Pan-Americano do Canadá, que vai começar no dia 10 de julho, em Toronto. Cheia de otimismo, a equipe de esgrima promete fazer bonito. Pelo menos essa é a expectativa de Nicolas Pereira e Raissa Costa, que conversaram... Pereira? Hã? Que conversaram com a repórter Giovana Pinheiro. Como chega a esgrima feminina para esse Pan-Americano? Chega muito forte. Atualmente nós estamos atrás somente dos Estados Unidos e nós somos, assim, também muito temidas pelas nossas adversárias aqui na América, né? Qual a sua principal meta? A principal meta é medalha, tanto no individual, que eu fui classificada, que só jogam duas, né? Eu e a Nathalie, que também é pinheirense, vamos jogar, e por equipes. A nossa principal medalha, principal conquista, né? Principal objetivo é trazer essas duas medalhas. Em relação à parte masculina, como tá essa? Como chega essa equipe? A gente está muito forte. A equipe da espada, assim, é muito unida mesmo. Então, o Pan-Americano é uma competição muito forte pra gente. A gente tem um atual campeão olímpico, venezuelano, ele vai estar lá com a gente, né? Mas o ano passado teve o Campeonato Pan-Americano, eu tive um grande resultado, que eu fiquei em segundo lugar. Então, a minha expectativa é de medalha. Eu senti o gosto da medalha Pan-Americana no ano passado e eu quero sentir esse gosto de novo, né? Então, eu estou tentando ao máximo treinar e diminuir os erros, né? Porque como a esgrima é um esporte de combate, então não basta só das suas reações, você precisa conseguir influenciar o seu adversário a fazer aquilo que você quer. Então acho que não pode errar, tem que ser zero erro. Em uma competição desse nível, o erro custa uma medalha, né? E meu objetivo é medalha, tanto individual como por equipes também. 2 jogos foram realizados ontem pela abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Paysandu ganhou do Atlético Goianiense e assumiu a liderança da competição. Já o Ceará perdeu do Luverdense e continua na vice-lanterna. Veja os gols. O Paysandu assumiu a liderança da Série B com a vitória de 2-0 para cima do Atlético Goianiense. Leandro Cearense e Iago Pikachu marcaram os gols do jogo. O Papão ultrapassou o Botafogo na tabela, mas tem um jogo a mais que o time carioca. Na outra partida da noite, o Luverdense não tomou conhecimento do Ceará, que segue fazendo péssima campanha no campeonato. Paulinho e Ciro, 2 vezes, garantiram a 3ª vitória da equipe do Mato Grosso na segundona. O Luverdense é 12º e o Ceará é o vice-lanterna. A bola vai rolar nesta noite no Brasileirão com 7 partidas, 2 começam às 7h30. Vamos colocar a arte aqui, Magrão? Olha só, em São Januário tem Vasco e Avaí. O Sport recebe o Internacional na Ilha do Retiro. Às 9 horas, na nova Arena do Verdão, no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense. No mesmo horário, o Atlético Mineiro joga com o Coritiba no Independência. Às 10 horas, jogam Grêmio e Cruzeiro em Porto Alegre, Atlético Paranaense e São Paulo lá na Arena da Baixada,
Baixada, o São Paulo nunca ganhou lá e o Joinville recebe o Flamengo. Amanhã acontecem mais 3 partidas. O Corinthians recebe a Ponte Preta às 7h30 na Arena em Itaquera. No mesmo horário, o Figueirense recebe o Goiás no Orlando Scarpelli e às 9 horas no Maracanã tem Fluminense e Santos. Bom, vamos conferir agora o treino da Ponte Preta, que está na 8ª colocação, mas distante só um pontinho do G4. Reportagem do Filipe Boril. No início do Brasileirão, a Ponte Preta fez os adversários comerem na mão. A empolgação do começo do campeonato já passou para os jogadores da Ponte Preta, que logo ficaram 7 rodadas sem perder. O resultado foi a vice-liderança. Após algumas escorregadas, o time de Guto Ferreira ocupa a 8ª posição, mas apenas 3 pontos atrás do líder Sport. Algo a ser exaltado e que pode funcionar nesta quinta-feira diante do Corinthians, fora de casa. Jogar contra o Corinthians sempre é difícil, né? Ainda mais no estádio deles. E as duas equipes têm o mesmo número de pontos, então vai ser um jogo muito complicado, um jogo de muita tensão. Sabemos que podemos conseguir alguma coisa boa fora de casa, como já fizemos antes. Então vamos trabalhar aí para que a gente venha fazer um grande jogo. Para uns, jogar no estádio do adversário é sinônimo de complicação. Já outros se sentem à vontade e até gostam. Tem um lado fora de casa que você é pressionado, entendeu? A torcida te desafia e isso realmente nos motiva. Então em cada lugar tem seu gosto. Eu gosto bastante de jogar fora de casa e eu penso assim, acho que a pressão do adversário você tem que às vezes estar muito mais ligado. Então, eu gosto bastante. Tem que gostar mesmo, até porque as próximas 3 rodadas serão longe do Moisés Lucarelli. Depois do Corinthians tem o Palmeiras na Arena Pantanal e o Coritiba no Couto Pereira. É assim que o time da Ponte vai fazendo uma ótima campanha, sob a batuta de Guto Ferreira. Neste jogo contra o Corinthians, Guto Ferreira vai completar 100 jogos à frente da Ponte Preta, entrando para o top 10 de treinadores que mais comandaram a Ponte na história. Se eu tivesse que falar uma palavra, ele é perfeccionista, porque ele quer a perfeição, quer corrigir, independente se o time está ganhando, está perdendo, enfim. Ele quer a perfeição. Então, isso aí nos motiva e nos cobra a estar sempre no 100%. Para comemorar o 100º jogo, nada melhor que uma vitória sobre o rival alvinegro, e ainda fora de casa. Teria um sabor especial. E o nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando mais um treino do Timão. Boa noite, Silvestre. Quais são as novidades por aí? Boa noite, Michele. Uma saudação especial para todo mundo que nos assiste no Gazeta Esportiva nesse momento. Treinamento encerrado. Entrevista do Tite, idem. O Corinthians está pronto, definido e escalado para o jogo de amanhã contra a Ponte Preta, 19h30, na Arena Corinthians, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois times empatados em pontos, 16 pontos para a Ponte, 16 pontos para o Timão. Dois times coladinhos ali no G4 em ascensão. A Ponte Preta vem fazendo um campeonato muito bacana, o Corinthians tentando se firmar e alcançar o topo de cima da tabela. A equipe é aquela mesma que eu ontem antecipava para vocês ao vivo no Gazeta Esportiva, com o Cássio no gol, a volta do Fagner, que cumpriu a suspensão automática pela expulsão no clássico contra o Santos, ficou de fora do jogo diante do Figueirense, volta agora o Fagner à lateral direita, colocando o Edilson no banco de reservas. No banco também tem Edu Dracena, porque o Felipe agora é titular, junto com o Gil, e o Wendel na lateral esquerda. Meio de campo com o Bruno Henrique, que ganhou definitivamente, ou pelo menos neste momento, a posição do Ralf, que fica como opção para o decorrer da partida. Aí você tem aquela linha de 4 jogadores um pouco mais adiantados na formatação e articulação das jogadas ofensivas, com Elias, o Jadson, o Renato e o Malcom mais aberto pela esquerda, e Wagner Love de centroavante. O técnico Tite há pouco bateu um papo com jornalistas aqui no CT Joaquim Grava, comentou sobre a volta do Elias. O Elias não deve mais ir para o Flamengo, voltou da seleção brasileira e, pelo jeito, fica no Timão, como adiantava para a gente o próprio Edu Gaspar, gerente de futebol, domingo passado no Mesa Redonda. Elias um pouquinho abalado pela eliminação precoce na Copa América, mas está com a cabeça focada no jogo de amanhã, está escalado. E porque o Ralf perdeu a posição para o Bruno Henrique? Temas comentados pelo Tite.
Duas informações. Primeiro, a respeito da direção, colocando de que nenhuma situação diferente de saída do Elias, ela tenha se manifestado, pipocado fora. Uma conversa com o atleta, dizendo assim, professor, eu estou com a cabeça boa, estou voltado aqui. Claro que humanamente sente, porque ninguém é uma situação que passou pela seleção, qualquer um sente, mas também consegue administrar, absorver e já está voltado pela importância que tem para o jogo de amanhã. O Tite, o Ralf até outro dia era um cara incontestável, né? Ladrão de bola, insubstituível e tal. O que aconteceu? O Ralf caiu de produção ou o Bruno Henrique melhorou tanto o rendimento dele que ultrapassou o Ralf? Essas duas coisas, mais uma terceira que é uma organização da equipe, numa estrutura tática que ela está procurando ser o melhor momento. E digo, humanamente, nenhum atleta e nenhum técnico mantém um nível o tempo todo bem. Daqui a pouco cai e a rivalidade, ela acaba acontecendo. Agora tem uma coisa que ela me cativa muito, cara. Ele é um profissional que, indiferentemente do momento de titularidade ou não, ele é o mesmo. Ele vem para o trabalho com uma seriedade a mesma, a cara dele, a linguagem corporal dele é a mesma. Vocês são testemunhas disso. Não é o cara que passa assim, daqui a pouco passa por perto de vocês, né? Chega, né? Ele não, cara. Ele merece um respeito pelo profissional de alto nível. Às vezes a escolha... Não faz biquinho o Ralf, nem corpo mole, está lutando para reconquistar a posição dele na equipe. O que o Tite quis dizer com uma formatação diferente nem é o esquema tático que está mantido, 4-1, 4-1. É que antes a saída de bola era muito pelos lados do campo com os laterais e com o Bruno Henrique tendo mais qualidade no passe, o Corinthians também pode desenvolver as jogadas saindo da defesa para o meio e para o ataque, pelo meio do campo, né, pela faixa central do gramado. Theo Gutierrez, atacante colombiano, o Corinthians está negociando, o River faz jogo duro, quer 10 milhões de reais aproximadamente, o Corinthians pretendia pagar apenas 6 milhões em suaves prestações, por enquanto não bateram o martelo, apesar do interesse do jogador em deixar a equipe do River Plate, ele que está no futebol argentino, vai disputar, ou iria disputar a semifinal da Libertadores da América, trocaria a disputa da semifinal da Libertadores para jogar pelo Corinthians a partir de agora. Mas o River faz o jogo duro, as negociações continuam e o Tite, se fosse o presidente do River Plate, faria o quê? Sabendo do interesse do Corinthians pelo Theo Gutierrez, pagaria mais 20%, aumentaria o salário do jogador para que ele continuasse na Argentina. Outro tema abordado pelo Tite, muito questionado na entrevista de hoje aqui no CT, seleção brasileira. O Dunga está prestigiado, mas será que ainda é sonho do Tite comandar a Canarinho, ser técnico da seleção brasileira? E o Elias foi mal escalado pelo Dunga na Copa América, muito preso na marcação, sem liberdade para atacar? O Tite rapidinho saiu pela tangente. Estou fora, não, eu já tenho um negócio que chega aqui para resolver. Não, eu tenho muita coisa que resolver, as minhas não vou preocupar com a dos outros, não. Não, obrigado pela pergunta, não, eu fora, estou fora. A pergunta é clara, se o Tite fosse convidado, hoje, com esse pessoal que está lá? Eu estou muito feliz no Corinthians, com o meu trabalho, e acredito que todo o trabalho deva ter um início, meio e fim. As pessoas devem pensar muito antes de escolher. Depois que escolher, trabalhe-se as etapas, construa-se os trabalhos, redirecione-se naquilo que deva ser feito. Procure-se as correções nas diversas áreas. Eu acredito assim, acredito que um trabalho com início, meio e fim é a mesma coisa, em relação a todos os profissionais. Mas se o Dunga for demitido amanhã, você aceita o convite? Não faz isso não. Cara, eu tenho um respeito muito grande, não, cada um tem a sua área, é o técnico da seleção, deva dar continuidade ao seu trabalho, siga em frente, não vamos colocar em termos hipotéticos, não é legal, não. Está aí o técnico Tite amanhã no Super Esporte e no Gazeta Esportiva, na reportagem que estamos produzindo a respeito do Corinthians, tem mais uma pitadinha sobre seleção brasileira e o Tite fugindo pela tangente, saindo pela esquerda e falando também de corrupção abominável, é claro, também no entendimento dele.
Um pouquinho mais sobre Ponte Preta. O Tite, para encerrar minha participação, elogiou bastante o trabalho do Guto Ferreira, que foi parceiro dele de comissão técnica no Internacional em 2009, quando eles conquistaram a Copa Sul-Americana e também um torneio no Japão. E segundo o Tite, a Ponte Preta do Guto foi a equipe que mais dificuldades ofereceu ao Corinthians neste ano em termos táticos. Vide Campeonato Paulista, o Corinthians suou sangue para eliminar a Ponte e para muita gente teve até ajuda da arbitragem, né, Chico Lang? Tchau. Silvestre, eu não me lembro de ajuda nenhuma, você deve estar viajando. Agora, só quero dizer o seguinte, você vê que gozada, né? Teve um gol da Ponte equivocadamente anulado. Eu não me lembro. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, veja como a seleção brasileira da noite pro dia vira um mico, né? Ninguém quer ser técnico da seleção brasileira. Se o Dunga sair, vai ser um lugar que ninguém faz questão de pegar. Por quê? Porque tem que reerguer o futebol brasileiro das cinzas. E quem tem, né, saco roxo, como diria lá o outro que levou impeachment, né? Tem saco roxo para fazer isso. Com liberdade para fazer isso, barrar os empresários, né? Que chegam lá e falam, chama esse meu jogador, porque eu dei tanto para fulano, dei tanto para cicrano, que acontece, a gente sabe que acontece. Então, quer dizer, é complicado. E o Tite não quer nem saber. Vai oferecer para o Marcelo Oliveira, também não quer. Prefere ficar no Corinthians, prefere ficar no Palmeiras, para desenvolver um trabalho independente, né? Sem esses caras ficarem na orelha ali, né? Te dou tanto, tal, faz isso, cala aquele, porque aí ele vai ser vendido para tal, portanto, quer dizer, deve ser um saco, né? Quem quer ser treinador de seleção? Ninguém. Então vai ficar pro Dunga mesmo. Agora, eu não gosto desse 4-1-4-1. Não gosto. Eu acho que o Corinthians fica muito exposto. E essa Ponte Preta é um time ardido de jogar. É um time rápido, é um time que ganha espaço, que não deixa você jogar. É um time compactado. E time compactado nesse 4-1-4-1 não funciona, esse esquema do Corinthians. Mas, enfim, tomara que esse 4-1-4-1 se converta lá ao longo da partida num 4-4-2, que é mais seguro para jogar contra a Ponte, na minha opinião, Celso. Eu vejo com bons olhos, sim. O Tite está tentando, reformulando. E quando você olha o time do Corinthians, sabe, que compara com os demais, com os times que estão na ponta da tabela, por exemplo, Sport, São Paulo, Grêmio. O Corinthians não está muito aquém desses times, muito pelo contrário. Sabe, tem Castro, tem Fagner, tem o Gil, tem o Felipe, Elias está na seleção brasileira, Elias, Renato Augusto e Jadson. O maior reforço do Corinthians é um baita meio todo foi não ter vendido Elias. E se vier o tal do Theo Gutierrez, que eu vejo como bom jogador, e ele quer vir, aí falta o Corinthians a se acertar com o River Plate. Eu acho que o Corinthians tem condições de brigar pelo título, sim. A contratação de um atacante é fundamental. Pagando em dia, né, Celso? E o Gutierrez é um nome que é um nome interessante. Não vai fazer com que a torcida sinta muita falta do Guerreiro. Ele foi eleito pelo jornal uruguaio, que eu não me lembro o nome, o melhor jogador das Américas no ano passado. Sim, ele fez boa campanha com o River Plate e jogou bem pela Colômbia também na Copa América. Então... O São Paulo deve ter nesta noite contra o Atlético Paranaense uma equipe bem diferente daquela que foi goleada pelo Palmeiras no último domingo. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. O São Paulo está indefinido para a partida dessa noite contra o Furacão. O técnico Juan Carlos Osório, depois da vexatória derrota para o Verdão, deve mexer na equipe. Ganso pode estar perdendo a condição de titular. Um dos indícios para isso foi essa dura conversa do treinador com o meia no treinamento de ontem. Se Ganso for realmente sacado, Bosquilha pode ser uma das novidades no meio-campo tricolor. Tive uma conversa com o professor, falei que estava à disposição e que estou bem fisicamente. Tive essa folga, descansei, estou bem psicologicamente, fisicamente e pronto para ajudar o São Paulo. Eu espero ter minha oportunidade e a hora que eu tiver uma oportunidade de aproveitar da melhor maneira possível e para não sair mais. A alteração certa vai acontecer na zaga. Com Dória resolvendo sua prorrogação de empréstimo ou não para o tricolor e com Tolói contundido, o setor deverá ser formado desta vez por Edson Silva e Lucão. Esse último, aliás, que retornou da seleção sub-20, realizou um único treinamento e já vai ganhar uma oportunidade do novo treinador. Fico feliz de receber, de ter esse carinho, ter essa confiança da parte dele. E eu vou estar à disposição, se for para mim jogar, se for para eu ficar no banco, eu vou estar sempre
dando o meu melhor para quando entrar, tá sempre dando o meu máximo. Outra ausência na partida de hoje pode ser a do atacante Luiz Fabiano, que contundido deve ficar de fora. E vai ser provavelmente sem Fabuloso que o São Paulo hoje à noite vai tentar quebrar um tabu de 14 jogos sem vencer o Atlético na Arena da Baixada. Nas últimas 14 partidas foram 9 vitórias dos paranaenses e apenas 5 empates. O tabu tá aí para ser quebrado. A gente vai lá, se Deus quiser fazer um bom jogo e quebrar esse tabu, sair com a vitória. A equipe do Atlético é uma boa equipe, de jogadores rápidos, jogadores velozes, mas tem aí o nosso parceiro que estava na seleção com a gente, o Marcos Guilherme, mas a gente espera que seja um bom jogo e a gente possa sair daí com a vitória. É jogo muito difícil para o São Paulo. São Paulo nunca ganhou lá na Arena da Baixada, não. Aliás, quando teve para jogar com o Atlético Paranaense no final de Libertadores, tirou o jogo de lá, levou para o estádio da Beira-Rio. E foi campeão. Foi campeão na trambicagem, né? Mas, enfim, o São Paulo está se acertando, tem uma nova filosofia de trabalho. O Osório está vendo o que ele tem nas mãos, o que dá para assimilar, né? Que ele tem um esquema em mente. Agora, para você ver se os jogadores que ele tem são adequados a esse esquema. Mas eu digo uma coisa... E num primeiro momento... Pagaram os ameaçados? Não porque não entrou o dinheiro do Rodrigo Caio. Não pagaram, né? E não então, vão pagar. Pode esquecer, vai dar Atlético Paranaense. Jogador sem grana no bolso não funciona. É que nem carro que não anda sem gasolina. Tem que pôr gasolina no carro, senão você não anda. Ou gasolina, ou gás, ou etanol, sei lá, o que você quiser. Mas você tem que botar no tanque, você tem que... Pode até não encher o tanque, mas bota uns 30 conto, mas tem que ter, né? E jogador de futebol é a mesmíssima coisa, é que nem carro. Tem que pôr combustível para andar. Não pagaram, então pode esquecer. Vai dar Atlético Paranaense. O Santos segue se preparando para enfrentar o Fluminense amanhã no Maracanã. Mas treino à parte, a saída de Robinho ainda é o assunto mais comentado. Confira a quarta-feira do Peixe com Osmar Garrafa. Depois de 11 meses, Robinho mais uma vez deixou o Peixe. A diretoria do Santos até tentou segurar o jogador, mas o dinheiro do futebol do exterior falou mais alto e a principal estrela do clube se foi. Infelizmente não vai ser possível na renovação do meu contrato, mas o Santos vai estar sempre no meu coração. Agradeço também a diretoria pelo esforço que fez para que mantivesse que eu pudesse ficar, para a alegria de todos, mas infelizmente não foi possível. Nós desejamos ao Robinho, ídolo eterno do nosso clube, sucesso na carreira e torcendo para que ele seja feliz. Sem Robinho, o técnico Marcelo Fernandes, ao invés de lamentar, preferiu agradecer ao jogador. Só temos a agradecer por profissional que ele é, pelo homem que ele é, por tudo que ele fez pelo Santos, pelo nosso grupo, por mim também. Acho que é um cara que dispensa comentários, um autêntico profissional, um profissional de primeira qualidade. Tá? Não deixa de fazer qualquer coisa por vaidade, muito pelo contrário, é um cara que puxa a fila, que merece. Então tudo que acontece na vida dele é por merecimento. Com a saída de Robinho, o Santos perdeu sua referência, perdeu seu protagonista. E como superar então esse problema? E já provamos sem o Robinho e o Lucas Lima, que fizemos uma grande partida com o Corinthians e conseguimos uma grande vitória. E não foi diferente os outros jogos. Temos jogado, a equipe tem demonstrado força, e Pelé também já parou, Neymar foi embora, Ganso, e agora é a vez do Robinho mais uma vez. E o Santos continua, o Santos é muito grande. Com a saída de Robinho, o técnico santista tem a promessa da diretoria que reforços devem chegar ainda para a sequência desta temporada. A respeito das contratações, isso já vem acontecendo mesmo com a situação do Robinho em andamento. Nós já temos várias coisas em andamento, vários nomes, reuniões acontecem. O Santos sabe que precisa se qualificar, o campeonato é longo, difícil, e precisamos de jogador para dar maturidade para essa molecada e também até para essa molecada se sentir mais à vontade com jogadores mais experientes. Porque com o Robinho em campo, o aproveitamento do Santos é de 76%. E sem o Robinho é de 48%. Então, vai fazer falta. Hora de falar do Palmeiras, que empolgou a torcida com a vitória no Clássico do último domingo. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos para o jogo de daqui a pouquinho no Allianz Parque contra a Chapecoense. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o último treinamento do Verdão antes do jogo.
Egídio aproveita o bom momento para tirar fotos com os fãs. Foram 3 assistências diretas para gols do Verdão no clássico com o São Paulo, que renderam até elogios do goleiro Rogério Ceni. Agradecer a Deus pelo jogo que eu fiz, pela partida, do time inteiro. Agora já passou, já ficou para trás, vai ficar na lembrança, e agora quarta-feira tem mais um jogo e eu quero manter esse nível forte, não só eu, quanto o time, quanto a vitória. Com excelente desempenho em clássicos neste Campeonato Brasileiro, o desafio do Palmeiras agora é recuperar pontos perdidos para equipes que estão na parte do meio e também debaixo da tabela. Não adianta, foi aquele jogo clássico contra o Corinthians, e não adianta esse jogo contra o São Paulo, o clássico que ganhamos, uma vitória convincente, uma goleada. Se a gente não ganhar na quarta-feira, então não vai valer de nada o que a gente fez no final de semana. Então nós estamos mentalizando isso aí e sabemos que uma vitória na quarta-feira contra o Chapecoense que vai fazer valer a pena a vitória do fim de semana. Contra o São Paulo, o técnico Marcelo Oliveira armou o time para atuar nos contra-ataques. Mas a proposta da Chapecoense logo mais certamente será diferente. Propor o jogo e se impor em casa é obrigação da equipe. Diante da nossa torcida, o estádio lotado, a torcida tem incentivado a gente do início ao fim, e mostramos nesse jogo aí que nós podemos. Nós podemos mostrar muito mais do que nós tínhamos mostrado anteriormente. Então, com certeza, nós vamos ter a bola. Quando você tem a bola também no pé, também a posse de bola também, mais chance de você ter de chegar no ataque, de lances de gol, de perigo de gol, é mais provável. Então, nós temos que vencer o jogo, pensar em vencer o jogo, mas vencer com a vitória convincente, como foi no Clássico. E, meus amigos, você veja que o Marcelo Oliveira já deu um toque, né, nesse time. Soltou esse moço aí pela esquerda, né? No velho e bom armação do quarto homem. Já tinha sido eleito o melhor lateral pelo Cruzeiro, quando o Cruzeiro, né? É verdade. Agora, eu me lembrei muito, que não tem nada a ver um jogador com o outro, mas eu me lembrei muito do Paulo Sérgio no Corinthians, que fazia muito bem o que ele fez domingo passado, que era sempre o quarto homem pela esquerda. Tudo quanto era treinador saía, entrava, pegava o Paulo Sérgio, que depois foi jogar 7, 8 anos na Alemanha e se saiu muito bem, hoje é um homem de negócios, né? Ele jogava pela esquerda como quarto homem. O Marcelo Oliveira não teve dúvida, lembrou disso, pôs em prática. Fim, futebol é arroz com feijão, gente. É arroz com feijão bem feito. É isso que é legal. Quando você está com fome, Michele, o que você faz? Você come um prato com arroz com feijão, carne e ovo. Fim. Maravilhoso. Acabou. E batata frita. Ninguém quer mais nada, né? Chicão, só para dar um dado aqui para os palmeirenses, terminando o programa. O Valdívia esse ano jogou 10 jogos pelo Palmeiras. 10 jogos. Lá no Chile, na Copa América, já jogou 6 jogos direto, sem parar. Ficou em campo pelo Chile 482 minutos e pelo Palmeiras 600 minutos. É brincadeira, né? O Argentina golearia o Brasil 60% dos votos. Até amanhã. Tchau. Super Esporte, daqui a pouco no Jornal da Gazeta. 10h30. Tô com você. Tchau. Tchau, Chicão. Tchau, Valdívia Picareta.